A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Boa noite, queridos amigos. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito feliz, mais um dia, mais um tempo com o Senhor, mais um tempo de comunhão. Vamos compartilhar da palavra, amém? Depois, no final desse vídeo, a gente vai estar fazendo a oração do nosso vídeo, como a gente faz sempre. E também nós vamos fazer a oração de agradecimento ao Senhor por esse dia, amém? Vamos encerrar hoje esse dia com a graça do Senhor, orando também, amém? Nós vamos falar hoje a respeito de votos, né? E nós vamos falar sobre uma referência que está no livro de Juízes, Juízes 11, né? E nós vamos ler a partir do verso 26, que vai falar da história de um homem chamado Jefté, né? Que os amonitas estavam combatendo contra o povo de Israel. Então o povo de Israel vai buscar Jefté. Jefté, a palavra de Deus fala como um valente, um homem valoroso, um homem de guerra, né? E que os irmãos botaram fora da casa, né? Mandaram embora, para ele não herdar junto com os irmãos, porque ele era um filho legítimo. Então os irmãos mandaram embora, né? Aí ali na peleja, quando os amonitas vão combater contra o povo de Israel, começam a combater, eles veem que eles precisam homens valorosos, homens de guerra, né? Então vão buscar, a palavra de Deus diz que os anciões vão buscar Jefté e o colocam como um chefe deles, né? E Jefté vai à frente desse exército de Israel e manda um recado para o rei dos amonitas, né? Pedindo que retrocedam, vão parar com a guerra, vamos fazer aqui uns paninhos quentes, né? Então o que ocorre? Aí Jefté manda o recado, né? Mas os amonitas não querem, o rei dos amonitas não querem acordo. E agora nós vamos ver que dali, aí já começa a história dos votos, amém? Juízes 11, 26, que diz assim: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer, nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Armon, porque o não recuperasse naquele tempo? E tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim? O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileades, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté voltou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Quederamim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e ela era só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abate, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e a não tornarei atrás. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jefté manda esse recado o rei dos amonitas, e ele não aceita, ele não quer acordo, né? Vai ter guerra, vamos combater, né? E o que acontece? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté, e ali ele começou a entrar a cidade adentro, e quando ele estava na frente, né, ali do exército, onde estava o exército, filhos de Amon, então ele faz um voto, e ele fala para o Senhor, né? Olha, Senhor, se totalmente tu me deres, né, os filhos de Amon na minha mão, quando eu chegar em casa, aquilo que me saía ao encontro, mais ou menos assim essas palavras,
aquilo que sair ao meu encontro, né, eu vou entregar ao Senhor em holocausto. Em outras palavras, ele ia sacrificar aquilo que saísse ao encontro dele. Certamente, quando ele chegava em casa, das batalhas, das pelejas, certo, saía lá um animalzinho, saía um bicho, um animal solto, né? Mas essa foi a intenção dele quando ele fez, né, esse voto com o Senhor, que quando ele chegasse em casa, se o Senhor tivesse dado, né, nas mãos dele os filhos de Amon, que eram os inimigos dele, que ele chegasse em paz, que não, né, não acabasse com a guerra, e que ele chegasse em casa, o que saísse ao encontro dele, a hora que ele estivesse chegando em casa, ele ofereceria ao Senhor em holocausto, quer dizer, ele sacrificaria ao Senhor. E a palavra de Deus diz, né, que ele realmente venceu a guerra. Ele venceu a guerra, né? E quando chegou em casa, para surpresa dele, né, a filha dele saiu, a palavra de Deus diz, com adufes e danças, quer dizer, foi celebrando, né, a chegada do pai. Então foi celebrando com danças, com músicas, que o pai tinha chegado da guerra e tinha vencido. Então naquela hora o Jefté, ele se estremece porque ele tinha oferecido ao Senhor aquilo que saiu ao encontro. E quem saiu ao encontro dele quando ele chegou em casa foi a sua filha. Ele só tinha uma filha. Então, ali depois, né, a gente sabe desenrolar tudo, nós vamos parar por aqui. Então, desenrolar de toda a história é que depois ele sacrifica a filha, realmente. Então, aqui nós temos, né, uma grande lição para nós. Então, quando nós vamos fazer um voto com o Senhor, então nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Tem votos que nós comprometemos as nossas vidas, nossas vontades, mas existem votos que nós temos que tomar cuidado para nós não comprometermos quem está na nossa volta, né? É a família, às vezes o trabalho, às vezes a igreja, às vezes... Então nós temos que tomar cuidado com nossos votos, nós temos que ter consciência do que nós votamos ao Senhor, né? Mesmo porque depois de voltar ao Senhor nós não podemos voltar atrás, né? Porque a palavra de Deus disse, nós vamos fazer um voto e nós não vamos cumprir, é um voto de tolo, melhor não votar, a palavra de Deus diz. Então, eu achei uma coisa assim, muito interessante, é que a palavra de Deus diz, né, que quando ele mandou o recado, o rei dos Amonitas, ele não quis atender o recado, o que acontece? Ele vai entrando, né? Vai entrando para peleja, vai passando pelas cidades. Só que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Veio aquela força, né? Cheio do poder de Deus. E ele foi adentrando nas cidades para chegar até onde estava o povo do inimigo. E aí que a gente a gente vê assim como é importante, né? A gente tomar o cuidado, né? Quando nós vamos tomar algum tipo de decisão, porque às vezes nós podemos nos precipitar e fazer algo errado. Nesse caso aqui, se o Espírito de Deus já estava dando a ele, né, a força, já estava sobre ele, era só ele avançar. Assim a gente entende, né? Vai avançando, foi entrando da cidade com aquela força, com aquela guerra. Então, e talvez até não tivesse nem a necessidade de ele estar fazendo esse voto, né? Foi uma precipitação dele. Se o Espírito de Deus já estava diante, já estava dando força, já estava... Ele realmente... ali ele se precipitou um pouco, né? Então, às vezes a gente vê que um momento em que a gente está no desespero, faz o voto. A gente não sabe muitas vezes o que está votando, então melhor não fazer. Ou o que nós vamos votar. Nós temos que ter a certeza do que nós estamos votando, para não prejudicar um filho, para não prejudicar um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um familiar. Então, os votos com Deus é algo muito sério. Nós temos que fazer o voto e cumpri-los. Porém, nós temos que ter a responsabilidade do voto que nós estamos fazendo, né? Porque nós vamos ter que cumpri-lo e nós temos que ter o cuidado para que o nosso voto não vai influenciar na volta dos que estão na nossa volta ou vão prejudicá-los, né? Então, nós temos que saber o que nós iremos votar. Então, nós não podemos ser precipitados. Às vezes no momento de uma dificuldade, a gente, eu vou fazer um voto, né? Então foi o que aconteceu mais ou menos aqui com o Jefté, né? A peleja ia ser dura. E o que ele faz? Ele não simplesmente não confiou naquela força, naquele momento, daquele poder que estava descendo sobre ele, né? E ele quis amplificar, né? E talvez até não fosse nem necessário. Então ele ganhou uma guerra no campo de batalha e perdeu uma guerra dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no momento em que a gente vai fazer um voto, para a gente não precipitar,
né? Um momento às vezes da angústia, da tristeza ou da dificuldade, um momento que realmente requer né, uma força de Deus. Então nós temos que entender que existe todas as coisas, elas têm que passar pelo crivo de Deus. Nós temos que passar tudo em oração, esperar o Senhor responder para nós, né? Então, quando nós realmente assim tivermos, né, no nosso coração, como que uma aceitação do Espírito ou uma instrução do Espírito, né? Aí a gente vai fazer o que for necessário, mas antes disso nós levamos diante de Deus. Nesse caso a gente via assim como se fosse até um pouco desnecessário, porque a palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus. O Espírito de Deus veio e tomou ele, né? Então, talvez naquele momento ali, aquele voto foi um voto onde ele não confiou 100% que o Senhor estava com ele, né? Então ele foi amplificar, né? E talvez não tivesse essa necessidade. E quando chega em casa, sua filha vem e ele olha aquela filha chegando para ir cumprimentar, a filha vem dançando, a filha vem celebrando que o pai está chegando da guerra, chegou da batalha vitorioso. E quando ele vê a filha dele chegando, então ali a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, dá o desespero, né? E ali realmente ele teve que cumprir o voto mais adiante. Então fica aqui, né? Que a gente saiba muito bem os votos que nós vamos fazer. Existem votos que são para nós cumprir, né, para nossa família. Existem votos que é entre nós e Deus, né? Existem votos que nós temos que saber qual é a nossa medida para cumprir aquele voto, para não ser uma carga, para não ser algo que passe os limites da nossa força humana, nosso ser, do nosso entendimento. Às vezes um voto irracional, um voto que não foi bem ponderado no momento. Então, muitas vezes, né, nós temos que tomar cuidado para não precipitar num voto. Tomar cuidado, o que nós vamos votar? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, porque com certeza nas mãos do nosso Senhor nós vamos ser guiados a tudo que é muito certo e muito correto. Ele nos leva direitinho, né? E quando nós votarmos, nós vamos saber que nossos votos, eles não são sacrificiais, porque Cristo já fez o sacrifício. Nós temos que fazer votos conscientes, que nós podemos cumprir sem ser um jugo, porque voto não pode ser um jugo, né? Então nós temos que tomar cuidado com os nossos votos, não vamos precipitar no momento do voto, vamos saber se aquele parar, vamos olhar se aquele voto realmente nós vamos ter a consciência para poder cumprir aquele voto, vamos ver se nós temos força para poder cumprir aquele, e vamos ver também se esse voto ele não vai prejudicar alguém na nossa volta. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor por mais esse dia e vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de tudo que nós votarmos ao Senhor esteja realmente, né, numa ciência, numa consciência, que é um voto que pode ser cumprido sem ser um jugo e sem ser um erro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te bendizer por mais esse dia. Abba, Pai, papaizinho querido, nós te amamos, Pai, e queremos encerrar esse dia com ações de graças, entregar diante da tua face, Senhor, a nossa oração, pedindo a ti, Senhor, que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor, Senhor, esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. E por isso, Senhor, nesse dia, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que temos e somos. Obrigada pela casa, obrigada pelo teto, pela cama, pelo alimento, pelo sustento, pela família. Obrigada pelos amigos, pelos pastores, pela igreja. Obrigada pela salvação, pelo teu Espírito. Obrigada pela vida eterna. Obrigada por tudo, Pai. Queremos declarar que te amamos, Senhor. Te amamos, Pai querido. Senhor Jesus, muito obrigada, porque mais esse dia a tua mão de favor esteve sobre nós. E nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que tu todos os dias, Senhor, esteja com os teus olhos sobre as nossas vidas. Vai nos cuidando, vai nos guardando, vai nos livrando, Senhor. E que à sombra das tuas asas nós estejamos todos os dias, Senhor, meu Deus, guardados. Queremos te pedir a tua graça, o teu favor e a tua unção, te agradecendo e louvando o teu nome, Senhor. Obrigada pelo poder, Senhor, que tu nos desse em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada. Espírito Santo, nós te louvamos, te adoramos. Obrigada, meu Senhor.
sempre nos sustentando e cuidando, ajudador nosso, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos ensina, aquele que nos dirige. Por isso nós te louvamos, te bendizemos por mais esse dia, te agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos, fica conosco essa noite, essa madrugada, visita-nos, Senhor, em sonhos. Senhor, abre nossas visões, fala através de visão, de audição, fala através da impressão do Espírito. Fala, Senhor, fala porque queremos ouvir tua voz. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E queremos nesse dia de hoje, Senhor, te agradecer por tudo que temos e somos. Queremos repreender, Senhor, todo espírito de inveja, Senhor. Ele retroceda, bata em retirada em nome de Jesus. Queremos, Senhor, meu Deus, repreender todas as amarras, todo espírito de domínio das trevas, Senhor, meu Deus, todo espírito de contrariedade, de mentira, de engano. Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. E vamos declarando, Senhor, meu Deus, que a inveja não avança, mas que ela retrocede em nome de Jesus. Queremos dizer que todo mal e oculto caia por terra. Queremos declarar que todo o plano das trevas é quebrado, que é destruído, Senhor, meu Deus, toda a força dos exércitos de inimigos, em nome de Jesus. Senhor, nós nessa noite queremos apresentar nossas vidas, queremos te pedir a tua instrução, a tua direção, Senhor, o teu ensinamento. Senhor, que cada voto que fizermos, Senhor, dá-nos a consciência, Senhor, de se nós podemos ou não cumprir aquele voto, que nós possamos, Senhor, meu Deus, votar sem julgo, votar sem peso, Senhor, em nome de Jesus, fazer nossos votos, Senhor, que possamos vir a cumpri-los diante da tua face, mas que não queremos comprometer ninguém na nossa volta, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, que esteja, Senhor, ao nosso cuidado quando nós estivermos fazendo os nossos votos, em nome de Jesus. Nos instrui, Senhor, nos instrui na certeza, nos instrui, Senhor, no caminho certo, em cada voto, em cada passo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Espírito Santo. Te pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, cobre esse tempo de oração com o sangue de Jesus, cobre, Senhor, nossas casas, nossos filhos, nossas famílias, cobre com o sangue de Jesus, sela, Senhor, sela-nos com o sangue de Cristo, coloca os teus anjos acampados na nossa volta, Senhor, para a glória do teu santo nome. Dá-nos uma noite de descanso, dá-nos uma noite de tranquilidade. Assim, Senhor, nós te pedimos, já te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica na paz, querido irmão. Deus abençoe.